uma questão discutida há pelo menos um século. E o petróleo já levantou impérios, riquezas fenomenais, assim como destruiu países, aterrorizou regiões e tem estado na raiz da questão ambiental. A questão dos combustíveis fósseis estão na raiz de todo o modelo de desenvolvimento que está mostrando o seu esgotamento, e hoje há uma corrida planetária em torno de novos caminhos, novas matrizes energéticas e alternativas de fontes renováveis de energia. Eu penso que o Brasil hoje tem pelo menos 3 grandes riquezas muito importantes que se mostraram como riquezas mais recentemente, embora nem todas sejam novas, e que têm impacto extremamente importante para as questões debatidas no mundo. Em primeiro lugar, as reservas internacionais do Brasil, que nos últimos anos se tornaram maior do que a nossa dívida externa. Sempre que a gente tem reservas maiores do que a dívida, a gente para de ter problemas de solvência econômica, que era um dos maiores tormentos da economia brasileira. Então essa é uma riqueza extremamente importante para o Brasil. A segunda é o pré-sal, que foi descoberta recentemente, que é também uma riqueza extremamente importante. E a terceira são as riquezas naturais, em particular a Amazônia, que eu considero, em termos inclusive de valor econômico, muito mais elevada que o próprio pré-sal. A energia hidrelétrica é um elemento essencial da nossa matriz, que faz com que a matriz energética brasileira seja 3 vezes mais limpa do que a mundial. Nós temos 46% de energia limpa, quando o mundo tem 13%. E o etanol, que é o único combustível do mundo que é limpo e renovável e economicamente competitivo com o combustível fóssil. Com todos os recursos que a gente tem de informações geológicas. Não há a menor dúvida de que nós devemos estar preparados para, na pesquisa de petróleo no pré-sal, nos prepararmos para insucesso também. E é um insucesso caro, porque a abertura de cada poço nessas profundidades é estimado entre 100 milhões de dólares e $1 bilhão. Eu tenho visto as estimativas da Petrobras, que tem saído no jornal, são de 100 milhões de dólares, mas há estimativas na literatura de que custaria $1 bilhão. Um poço desse que falhe significa $1 bilhão desperdiçados. Nós temos que estar preparados para isso. Ou seja, este petróleo é estimado talvez em 50, 70 bilhões de barris. Não é mesmo? Isso seria, comparado com 1 trilhão de barris, seria aproximadamente 7 ou 8% das reservas mundiais. Ou seja, há aqui uma oportunidade e há riscos importantes. Isso vai custar caro e a taxa de sucesso provavelmente não vai ser muito alta. E, em último lugar, os problemas ambientais não são entendidos ainda. Este petróleo, por causa da maneira pela qual ele se formou, ele tem carbono, CO2 dissolvido nele, e metano também. Então, quando a gente retira esse petróleo, ele não só tem o CO2 que ele teria normalmente, porque todo petróleo, evidentemente, produz CO2 quando a gente queima, como ele tem uma quantidade adicional de CO2, de 20% ou 30%. Ou seja, ele vai ser um contribuidor importante para emissões de carbono. Se, por acaso, nas negociações internacionais for colocado um preço sobre o carbono, que é o que tudo indica vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? O que vai acontecer é que o petróleo do pré-sal vai ser mais caro que os outros petróleos, substancialmente mais caro. Porque cada tonelada de petróleo, cada tonelada de CO2 provavelmente será taxada no valor de 20 ou 30 euros. E realmente se sabe muito pouco sobre os problemas ambientais que vão ser gerados. Agora, é bom não contar com benesses desse tipo de exploração em nenhum intervalo de tempo curto. Isso vai demorar, isso vai custar caro. E, portanto, o que a prudência nos diz é que não é possível colocar todos os ovos numa cesta só e não se pode abandonar de maneira nenhuma o tipo de desenvolvimento que o Brasil estava seguindo até agora. Em tese,
poderíamos levantar a questão se queremos ou não tirar da terra o petróleo do pré-sal. Poderíamos imaginar como se trata de uma decisão a longo prazo que nos próximos 10, 20 anos uma ONU revigorada chegue a conclusões sobre a necessidade de abandonar o petróleo, não porque ele está se esgotando, e sim porque temos outras razões para sair do petróleo. Agora, não acredito que isso aconteça. Portanto, eu acho que o debate sobre o pré-sal brasileiro vai ser essencialmente um debate brasileiro, soberano, mas ele coloca um problema e implica imediatamente uma observação. O problema é este, o longo prazo, o projeto a longo prazo. Entre as vítimas dos 30 anos do neoliberalismo exacerbado, a capacidade de pensar o longo prazo, a capacidade de pensar um projeto nacional a longo prazo é talvez uma das vítimas mais importantes. Eu acho que este debate mostra como é importante recuperar esta capacidade de pensar coletivamente o longo prazo. A grande pergunta que está sendo feita por várias desses questionamentos da plateia e que eu tenho sentido no meu trabalho como jornalista é pré-sal, energias limpas. O Brasil vai perder o foco das energias limpas por causa do pré-sal? Existe uma contradição intrínseca entre explorar o pré-sal e desenvolver tecnologias limpas? Dá para fazer as duas coisas? Elas são excludentes ou não? Elas não são excludentes se o pré-sal for explorado gradativamente, com cuidado. Na marcha com que nós estamos agora, com o entusiasmo da Petrobras e do todo o sistema de empreiteiros que gira em torno da Petrobras, com grandes obras, etc. e tal, a resposta que eu sinto na área de energias alternativas é que elas serão atingidas negativamente. E na área ambiental haverá grandes problemas pela frente. No nosso modo de entender, o petróleo, a riqueza do pré-sal será importante e benéfica para o Brasil se ela for colocada no longo prazo, sem impacto cambial e com fornecendo instrumentos de pesquisa e produção de energia limpa. Se a gente conseguir esses três efeitos na riqueza do pré-sal, ela vai, de fato, significar uma grande riqueza para o Brasil. Se não for assim, certamente nós vamos pagar um preço da má utilização dessa riqueza nos próximos anos. Eu acredito que o Congresso tem clareza dessa questão, mas acho importante que entidades como o Instituto Ethos não apenas debata essa questão, mas vá ao Congresso e leve a opinião às lideranças dos partidos, leve a opinião às lideranças do Congresso, no sentido de que há uma preocupação do país sobre aquilo que está sendo hoje regulamentado.